Rogério Schola foi entrevistado pela equipe da TV Infra no dia 13 de maio de 2006. Ele falou sobre sua formação científica, quando começou a se interessar pela ufologia e toda a trajetória da pesquisa ufológica. Hoje ele integra o grupo de consultores da NARCAP e tem uma opinião bastante crítica a respeito dos estudos ufológicos. Schola, qual a sua formação e seus conhecimentos científicos? Bem, minha formação profissional é em Ciências da Computação e Eletrônica e, paralelo a isso, realizei vários cursos na área de físicas, física de partículas, astronomia e astrofísica estelar atualmente pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Bem, meu interesse pela ufologia começou desde cedo, praticamente quando eu era criança, com desenhos que eu visualizava, revistas que focavam planetas, seres espaciais, né, toda aquela área que as crianças gostam muito. E comecei a me interessar, né? Olhava o céu à noite, procurava estrelas, não sei o quê. E com o passar do tempo, fui desenvolvendo esse gosto, né, pela astronomia, pela área do espaço. Não conhecia ainda a parte da ufologia em si, né? Até que chegou a década de 70, 80, quando a gente teve acesso à televisão e através dela alguns programas, como a famosa série Cosmos, de Carl Sagan, né, que me incentivou e realmente foi aonde eu comecei a me interessar pelo assunto, com as primeiras publicações sobre ufologia, como o OVNI Documento, a própria esotérica antiga, e comecei a me envolver com esse assunto, né, pesquisar tudo que surgia na minha frente relativo ao tema eu procurava ler. A maioria dos livros naquela época você só conseguia com amigos vindo de fora, do exterior, livros especializados. E comecei a fazer a pesquisa por conta própria. Esse foi o início do meu interesse pela ufologia. Entendi. E na sua trajetória, você chegou a participar de algum grupo, de alguma coisa? Sim, comecei meu trabalho primeiro, como eu disse, sozinho, né? Pesquisando, aprendendo, estudando, e participei de vários grupos, entre eles o grupo Spock. Na época que eu participava de um projeto chamado Projeto Missão Rama, ou Projeto Amar, onde eu fiquei por alguns anos, porque era um projeto que dizia manter contato com entidades extraterrestres, focava a questão da ufologia. Então eu entrei naquela de vamos ver o que existe aqui realmente, né? Já estava no meu ponto de pesquisador. E aí eu comecei a pesquisar dentro desse grupo. Paralelo a isso veio o grupo Spock, já que era uma visão mais científica. Eu tentei dar uma tomada científica no grupo. O que quer dizer o Spock? É Sociedade Ovniológica de Pesquisa de Campo. Certo. Era o nome que foi determinado na época. Tinha um pessoal de São Bernardo, pessoal de Diadema, pessoal lá de São Paulo, da Zona Leste. E só que o grupo era tinha muitas pessoas que levavam mais para o aspecto místico da ufologia, né? Eles tentavam ver tudo como uma manifestação de seres extraterrestres, e eu queria sempre focar o lado mais científico da coisa, para dar uma base tanto mais sólida, mais crível, né, perante a opinião pública, e para se aproximar mais da parte acadêmica, que essa é realmente o meu interesse. Eu saí desse grupo, por não ter dado certo, montei um grupo chamado IPCOM, né, Instituto de Pesquisas Militares sobre os Fenômenos OVNIs e Parapsicológicos, que é uma área que eu também acho muito interessante. Só que as pessoas também foram saindo, acabei ficando sozinho de novo. Aí surgiu um convite da NARCAP, que é uma entidade norte-americana, que foca bem essa questão não voltada à ufologia, mas dos fenômenos aéreos não identificados, relativo à aviação civil e à aviação militar. Eu me interessei, pois é uma área que eu gosto muito de estudar, essa área da ufologia militar, inclusive, e estou até hoje participando aí da revista UFO, como consultor, e com outros grupos que às vezes a gente mantém contato, né, como o INFA, o seu próprio grupo, o grupo do Reinaldo, o CBPU, e estamos aí. Certo. Essa NARCAP, você falou que eles não lidam diretamente com a ufologia, então, né? Correto.
Certo, mas no entanto é o tipo de estudo que tem tudo a ver com a ufologia, envolve isso, certo? Exatamente. Digamos o seguinte, que para você poder estudar ufologia de forma acadêmica hoje, você não pode falar que você estuda discos voadores, naves extraterrestres ou a própria sigla UFO, que a maioria dos ufólogos, eles entendem UFO como sendo sinônimo de disco voador. Na minha opinião, é uma denominação totalmente equivocada, porque se é um objeto desconhecido, que a gente nem sabe se é voador ou não, nem se é físico ou não, a gente não pode fazer essa associação com o disco voador. E a ANARCAP usa um termo que é Unidentified Aerial Phenomena, ou seja, fenômeno aéreo não identificado. E o que acontece nessa instituição? Eles estudam os casos onde houve envolvimento civil e militar relativo a aeronaves, onde foi detectado alguma interferência física, como, por exemplo, detecção por radar, interferência eletromagnética e contato visual. Existe um relatório que nós fizemos, quem coordena a ANARCAP é o físico Richard Hines, ex-NASA, trabalhou na NASA por muitos anos, também ele é psicólogo, e ele elaborou um relatório com mais de 50 casos envolvendo os aviões, pilotos, né, da aviação civil e militar, onde foi detectado algum tipo de atividade desconhecida, mas que interferiu nos instrumentos da aeronave. Certo. Então eles tentam criar mecanismos para salvaguardar a aviação civil, ou seja, parece que é um fenômeno que pode causar algum tipo de perigo, ou pode envolver perigo tanto para a tripulação como para passageiros. Por quê? Porque existem registros de objetos que se aproximam de aeronaves, interferem no equipamento da aeronave e depois simplesmente desaparecem. Então, é um tipo de fenômeno físico que é registrado, que é estudável cientificamente, e a ANARCAP não se presta a nenhum tipo de especulação, ou seja, ela não tem nenhuma associação com grupos ufológicos, inclusive, e ela mantém no seu quadro pessoas que realmente queiram estudar o assunto de forma criteriosa, séria e com um bom embasamento científico. Perfeito. Chola, como você define ufologia e seu objeto de estudo? Ok. Ufologia é uma logia, ou seja, é um estudo dos objetos aparentemente materiais ou físicos, né, de procedência desconhecida e que possuem a capacidade, ou pelo menos a gente acredita, de se deslocar no espaço aéreo. Inclusive há relatos até de objetos submarinos, objetos visualizados no espaço exterior. Esse é o material de estudo da ufologia, ou seja, foi iniciada pelos militares realmente, no âmbito militar, quando os relatos começaram a surgir, e depois vazou para o mundo civil, onde várias pessoas pelo mundo afora estudam essa mesma matéria. O problema que eu vejo é que a ufologia se enveredou por caminhos que não diz respeito a ela diretamente, como, por exemplo, pesquisa de vida extraterrestre, pesquisa de comunicações alienígenas, comunicações telepáticas, abduções. Talvez o que tem ocorrido hoje é um certo desvirtuamento do estudo por uma área mais, digamos, espiritual, mais mística, em detrimento da área mais racional, né? A área que a gente tem uma certa garantia de estar descobrindo e realmente evidenciando algo de concreto. Certo. Aí, então, no caso, você tem mais interesse pelos aspectos físicos da ufologia, não é isso? Na verdade, eu tenho interesse por 3 áreas dentro da ufologia que eu defini. Os aspectos físicos, como, por exemplo, as radarizações, as interferências eletromagnéticas, registros em vários comprimentos de onda, como, por exemplo, infravermelho, que é a área que eu gosto muito de estudar. E o segundo aspecto seria a parte sociopsicológica ou fisiológica, onde várias pessoas relatam certos comportamentos anormais, como, por exemplo, perda de memória, perda de noção do tempo, lapsos, capacidades anormais de inteligência ou de concentração após um evento ufológico. E o terceiro aspecto é o sistema de crenças sociais. Isso é muito importante, inclusive foi algo até que o pesquisador Jacques Vallée falou numa reunião da ONU em 78, que se a ciência não focasse diretamente o estudo dos OVNIs,
e criasse um mecanismo para estudar seriamente o assunto, isso se tornaria um grande problema mais adiante, que é o que está acontecendo hoje. Para a maioria da população, o simples fato de você acreditar em algo já significa que esse algo é real. Só que em ciência, nós não podemos trabalhar dessa forma. Só porque eu acredito que algo exista, não quer dizer que ele é real. A gente precisa de evidências físicas, evidências concretas, evidências mensuráveis, né? E hoje na ufologia temos um grande problema nessa questão de evidências. Então essas são as 3 áreas que eu procuro estudar, né? Compartilhar com as pessoas que também têm um pensamento afim, para que a gente possa desvendar cada vez mais esse mistério realmente dos UFOs. Rogério Schola fez comentários interessantes sobre vários casos clássicos da ufologia, como o caso Trindade, o caso Barra da Tijuca, o caso Varginha e a sonda de Capão Redondo, entre muitos outros. Seus comentários foram bastante oportunos. O caso da Ilha da Trindade eu ainda continuo até hoje em dúvida em certos aspectos, continuo pesquisando. Surgiram há poucos anos, aí, mais ou menos um ano atrás, uma teoria levantada por um pesquisador que seria um bimotor, um avião bimotor, uma dupla exposição. A gente sabe que o Baraúna também tinha um aspecto meio dúbio, né, na sua conduta, né, relativo a fotografias. A gente sabe que ele teve contato, inclusive, com o caso Barra da Tijuca. Então, na minha opinião, eu acho que tem um componente real naquele caso. Não sei dizer ainda se ele é de origem extraterrestre ou relativo ao fenômeno OVNI, mas continuo ainda estudando. Ou seja, minha opinião para esse caso é em aberto. Barra da Tijuca. Barra da Tijuca eu considero uma fraude. Após muito ouvir as pesquisas das pessoas que lá estiveram, no local, pesquisando in loco, ouvir as duas partes, né, a parte cética e a parte crédula, fazendo minhas próprias pesquisas, medições, olhando atentamente o depoimento, né, de Martins, Keffel, eu cheguei à conclusão também, como outros pesquisadores, que o caso é uma fraude. Comandante Gerson Maciel de Brito, voo 69 da VASP. Esse caso é muito interessante, acho que é real, acho que realmente aconteceu algo de inusitado, anormal aquele dia. Também não sei, não tenho conhecimento suficiente para falar que era um UFO, ou seja, uma aeronave desconhecida do planeta Terra. Não posso falar que era uma nave extraterrestre, mas poderia falar que seria uma possibilidade forte de ser um experimento militar secreto. Essa, infelizmente, é uma alternativa que sempre vai estar presente, porque no meu pensamento, pelo que eu conheço, os militares em tecnologia estão de 20 a 25 anos à frente da tecnologia civil, e nada impede que vários desses fenômenos que a gente tem observado, alguns até a gente sabe que são, experimentos militares. Esse do comandante Brito é um caso ufológico interessante, não tenho certeza se era um artefato alienígena, mas é um caso que, para mim, permanece autêntico até hoje. E o caso Varginha? O caso Varginha, após muito conversar com os pesquisadores também envolvidos, inclusive o Birajara Rodrigues, Vitório Pacassini, eu cheguei à conclusão de que algo de inusitado aconteceu em Varginha naquela ocasião, em 96. Na minha opinião, não tem nada de extraterrestre no caso, naves extraterrestres, seres alienígenas capturados. Na minha opinião, isso não aconteceu. Aconteceu algo anormal, como no caso Roswell, por exemplo. Não sei dizer o que exatamente, assim como é a opinião pública do Birajara Rodrigues, de que algo aconteceu. O que, não sabemos. E o caso Hermínio e Bianca? Hermínio e Bianca, eu acredito que algo, na primeira vez que ele relatou que ele teve um encontro anormal, era algo real. Ou seja, aconteceu algo com o Hermínio, aconteceu com a Bianca, naquela ocasião, em 76, se eu não me engano, e a partir daí ele começou a desenvolver a famosa síndrome do contatado. Eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco mais esse caso, e interessante que eu descobri que existia uma outra Bianca na história, que era a segunda mulher do Hermínio Reis. Eu conheci ela aqui num centro holístico em São Paulo. Na época eu até dei algumas palestras nesse centro.
E por um acaso eu comecei a perguntar do Hermínio, ela falou, não, mas eu fui casado com essa pessoa. Eu falei, sério? Eu falei, mas você é a Bianca? Ela falou, sou a Bianca. Eu falei, não, a Bianca só tem uma. Ela falou, não, eu sou a outra. Eu falei, mas qual é o seu nome? Ela, Maria Aparecida Gouveia. E a outra também era Maria Aparecida, a Bianca original. E aí eu descobri que o Hermínio foi casado com duas pessoas. Uma Maria Aparecida na época do contato e outra Maria Aparecida que ele conheceu no meio do caminho durante uma palestra numa cidade, onde essa Maria Aparecida diz ter recebido uma mensagem telepática do suposto extraterrestre denominado Carran para encontrar o Hermínio. Ela encontrou o Hermínio nessa palestra, os dois casaram, ficaram um tempo juntos, depois se separaram. Conheci o Hermínio pessoalmente, me pareceu uma pessoa muito sincera, leiga e até simples, e muito religiosa até. Eu entendi que ele teve realmente alguma coisa naquela época, analisei algumas fotografias que ele tirou, não consegui ver nada de anormal nas fotografias, embora alguns pesquisadores falem que era uma luz estranha, uma luz violeta. No meu entender, eu acho que o filme foi aberto, a máquina foi aberta, e o filme foi velado naquela ocasião, com típica cor carmim, meio alaranjado. Eu já até tive a oportunidade de fazer um teste parecido. Então eu creio que com o tempo ele desenvolveu a síndrome do contatado, mas eu creio que na primeira ocasião algo de anormal aconteceu com ele. Chola, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o caso Capão Redondo. Bom, o caso Capão Redondo eu não investiguei ele pessoalmente, investiguei à distância, né? Tive contato com pessoas que pesquisaram o caso. Pelas análises que eu fiz, era um objeto físico, ou seja, estava no local naquela data. A princípio eu pensei muito num aeromodelo radiocontrolado, fazendo algumas evoluções no local. Veio também a sugestão e a ideia de que poderia ser uma pipa com uma lanterninha presa. Eu acho que é uma hipótese muito possível, muito provável e com grandes, com uma certa margem de realmente ser isso que aconteceu. Não vejo esse caso como sendo uma sonda ufológica, mesmo porque até hoje a gente não tem como saber exatamente qual seria o comportamento de uma sonda ufológica e por que ela teria que emitir iluminação. Essa é a principal questão que eu sempre me apego quando se fala em sondas. Chola, qual a sua opinião sobre 19 de maio de 86, a noite oficial dos OVNIs? É um caso muito interessante, aliás é um caso que eu deveria ter citado no lugar do caso Hermínio Reis, porque é um caso que realmente, depois de muito investigar, falar com as pessoas que estiveram envolvidas naquele dia, inclusive o Osiris Silva, que estava sobrevoando o local, o objeto passou por baixo dele, Basílio Baranoff, um outro militar envolvido. Cheguei à conclusão que o caso é real. Objetos de origem desconhecida foram plotados na terra do radar, perseguidos por aeronaves militares brasileiras, caças F-5E, Mirage, estiveram envolvidos naquele dia, naquela perseguição a objetos físicos, sendo que alguns dos objetos até entraram em formação nos flancos do piloto que estava em perseguição e simplesmente aceleraram e desapareceram. Então é um caso genuíno, foram radarizados, não tenho a capacidade técnica para dizer se aqueles objetos eram de origem exógena, ou seja, fora do planeta. Poderia dizer que eram objetos de alguma potência do planeta Terra, ou seja, alguma tecnologia militar escondida? Poderiam até ser. O que importa dizer é que o fato realmente aconteceu, foi real, acredito na presença de objetos naquele dia, que foram registrados, perseguidos e filmados. No dia 26 de janeiro de 2002, Rogério Chola fez um registro de um filme de um UFO na Praia da Jureia, no litoral norte do estado de São Paulo. Chola mostrou seu filme e comentou todos os detalhes envolvendo a ocasião. Foi no dia 26 de janeiro de 2002. É um caso muito interessante e ele é um caso bem não convencional, digamos. Por quê? Tudo começou investigando o que certas pessoas
diziam que podiam entrar em contato ou simplesmente chamar naves extraterrestres, UFOs ou o que quer que seja, e eles apareciam. E, como eu sempre pratico o chamado ceticismo científico, né, decidi investigar essa questão. Uns dias antes, a gente se reuniu em grupo, tivemos alguns insights interessantes, algumas ideias para onde ir, e começamos a imaginar um roteiro de viagem. Através de várias indicações, sugestões, ou seja, o que for, a gente chegamos até a Jureia, perto de Barra do Una, do outro lado, né, da Jureia. Você tem que atravessar a balsa, é um lugar bem isolado, é uma praia bem isolada, não havia ninguém. Quando então eu imaginei, eu falei, poxa, nós estamos no local, né, só faltava realmente aparecer alguma coisa aqui. Quando foi mais ou menos umas 23 horas, por aí, um objeto começou a aparecer no céu, atrás de mim. Eu estava com a filmadora, ela tem capacidade de filmar no escuro, né, com a função Night Shot, intensificando a imagem. Esse objeto possuía a cor vermelha, ele era bem avermelhado, indo para um magenta, não emitia nenhum tipo de ruído, nenhum som, ele estava relativamente baixo e não muito rápido, sem aceleração, ou seja, velocidade constante. Peguei a filmadora no mesmo momento, tentei enquadrar o objeto. Na filmagem aparece o planeta Júpiter, né? Não é uma estrela, um ponto brilhante é o planeta Júpiter, e esse objeto cruza o céu, passa por Júpiter, né? Bem baixo, segue em direção ao mar. Quando eu aproximei no zoom, que eu consegui nesse momento enquadrar o objeto, eu vi que ele era na verdade composto de duas partes, uma parte posterior e uma parte anterior. Então pareciam duas partes ou dois objetos ligados. E até hoje eu não consegui identificar o que poderia ser. Levantei todas as hipóteses possíveis, como avião, helicóptero, balão, satélites pelo horário. Eu excluí os satélites, até verifiquei órbitas geoestacionárias relativo ao local, não achei nada. Aviões. O objeto estava muito baixo, não emitia nenhum som, não era rota de avião. Aviões, inclusive, têm as luzes de navegação. Helicóptero não era, também por a questão de barulho, iluminação e a trajetória. Foi para alto mar, foi embora. Ou seja, é um caso que eu considero muito interessante, poucas pessoas conhecem. Eu tenho a filmagem dele, consegui fazer isso. E até hoje eu não possuo uma explicação convencional para ele. O que te fez você desqualificar a teoria de ser, por exemplo, balões? Balões. Além dele estar relativamente baixo, com uma velocidade constante, balões movidos a tocha, por exemplo, eu descartei pela luminosidade, ou seja, ele não emitia nenhuma variação de brilho nem de luminosidade, típicas de balão. Como ele passou sobre onde nós estávamos, foi possível até eu visualizar em cima do objeto, ou seja, a parte de baixo dele. Não havia nenhuma abertura, tipo uma suposta boca de balão, por exemplo. E a coloração dele era muito diferente de um balão, era aproximando para o magenta mesmo, meio vermelho, meio magenta, uma cor muito interessante, que até bate com uma outra hipótese, uma outra sugestão sobre como um objeto que tem uma ionização ao seu redor se comportaria num local de ambiente seco e ambiente úmido. Então a gente sabe que em certos tipos de ambiente, um objeto ionizado apresenta a cor a cor magenta ou carmim. Perfeito. Outro caso pesquisado por Rogério Schola envolveu um guarda florestal de um parque em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, em 1998. O guarda Hermínio viu um suposto pouso de UFO, alguns seres desconhecidos nas proximidades, e perdeu sua consciência. Perfeito. O caso Hermínio é um caso muito interessante, ocorrido alguns anos atrás, na década em 98, se não me engano, onde o Hermínio é um guarda florestal de um certo parque da região, e fazendo a sua ronda noturna num certo dia, ele observou uma luz no céu. Essa luz começou a descer, né, reduziu sua altitude até entrar numa condição que a gente poderia dizer de pouso. Essa luz desapareceu atrás de algumas árvores, ficou um clarão no local e o Hermínio decidiu investigar para ver o que era.
Quando então ele diz, né, ter visto 2 vultos, né, no meio da mata. Agora ele não sabe dizer se esses vultos emitiam algum tipo de iluminação ou se a luz do suposto objeto é que estava refletindo neles, mas eles pareciam ter algum tipo de iluminação. E ele pôs a mão na arma, já em posição de sacar. Por quê? Porque ele é um guarda, está dentro de um parque que está fechado, 2 elementos estranhos ou uma situação inusitada acontecendo. Ele, claro, uma reação normal de um vigilante. Quando nesse momento ele disse que apareceu um flash na frente dele e ele simplesmente apagou, ou seja, dormiu. Ele acordou, já era de madrugada, quase amanhecendo. Quando ele notou que estava até molhado com aquele orvalho que tinha caído durante a madrugada, não havia ninguém no local. O coldre dele estava como que colado na cintura, o cinto, a calça e o coldre haviam se fundido, como impossibilitando ele de sacar a arma, ou seja, mesmo que ele quisesse sacar sua arma naquele momento, ele não ia conseguir. Não temos mais detalhes desse caso, ou seja, temos a entrevista dele, o depoimento dele, é uma pessoa simples. Conseguimos levantar que seria muito difícil ele estar mentindo, porque esse caso até nem se tornou conhecido. A gente não conseguiu ir mais para frente nas investigações, fomos no local, não achamos nada de interessante, a não ser uma certa região que talvez seja onde o suposto objeto esteve, que a região estava meio queimada, não como um queimado de fogueira, né? Não havia vestígios de fogueira, mas como se ali tivesse sofrido uma fusão a alta temperatura. Estava como calcificado o solo, bem enegrecido inclusive. A gente tirou fotos, tiramos fotos da vestimenta que ele estava, no caso a calça, com o cinto grudado. Para tirar o cinto a gente teve realmente que rasgar a calça, porque ele estava realmente fundido. Só que essa fusão não ocorreu por contato, ou seja, como se ele tivesse sido submetido a alguma fonte externa de calor, que não danificou o material externo, ou seja, a capa do cinto, mas conseguiu fazer o cinto e o coldre grudar na calça. E não foi reparado nenhum tipo de queimadura nele, nessa área inclusive que estava o cinto? Não, ele não apresentava nenhum sinal de queimadura. Recolhemos o registro do relógio dele, que inclusive parou de funcionar no exato momento que ele diz que o flash teria aparecido. Certo. Vocês verificaram o relógio, se tinha acabado a bateria ou alguma... Verificamos o relógio estava normal, é daqueles relógios automáticos, né, que você chacoalha ele vai se alimentando, né, de eletricidade, é piso elétrico, né, que eles chamam. Não, o relógio estava sem nenhum tipo de defeito, funcionando normal, ele apenas naquele momento parou. Não temos nenhum outro dado que nos possa fornecer detalhes do que realmente tem acontecido. Ficou apenas registrado como um caso sem explicação, com um acontecimento não convencional. Certo. Hipnose também não foi aplicado nele, no caso, né, o Schola? Não foi aplicado hipnose, ele também não quis se submeter a isso. A gente na época também não conhecia muitas pessoas que tinham essa técnica, né? É um procedimento um tanto delicado, e ele também não quis se submeter a esse tipo de investigação. Rogério Schola também se envolveu ativamente nas investigações do caso Campeche, ocorrido em 5 de março de 2004 no México. Esse caso teve grande repercussão mundial e causou muita polêmica, inclusive com a liberação oficial desse material para um jornalista, ao invés de um ufólogo. O caso Campeche, né, ficou conhecido como caso ocorrido em 5 de março de 2004, no estado do México, perto da cidade de Tenosique, onde foi um avião, né, uma aeronave militar, um C-26, da Força Aérea Mexicana. É um avião utilizado para o combate de tráfico, né, de drogas, contrabandos. Estava fazendo uma missão de rotina. E essa aeronave possui um equipamento que consegue fazer um imageamento em infravermelho, né? Consegue detectar calor num certo comprimento de onda, de 3 a 5 micrômetros. E esse equipamento está sendo utilizado por aqui, para detectar aeronaves em solo camufladas, construções camufladas, né, e até pessoas andando no meio da mata. Ele consegue furar o bloqueio das nuvens, o bloqueio da vegetação e detectar qualquer tipo de calor que não faça parte do ambiente. Muito bem, esse caso foi detectado num certo momento dessa trajetória
alguns alvos na tela do radar e alguns alvos na tela do equipamento infravermelho, que se chama FLIR. Esses alvos jamais puderam ser correlacionados, ou seja, os alvos radar são uma coisa e os alvos infravermelhos são outras. Surgiu uma hipótese, com o passar dos estudos, de que seriam imagens das refinarias de petróleo, ou seja, das chamas dos queimadores de petróleo da Baía de Campeche, que fica a mais ou menos 80 a 100 quilômetros mar adentro. Vários ufologistas foram contra essa hipótese, achando ela um absurdo, e eu decidi investigar melhor, levantei vários dados técnicos, entrevistei algumas pessoas, embora não tenha ido pessoalmente no local, mas isso não impediu de eu estudar e falar diretamente com as pessoas envolvidas no tema. A minha conclusão é de que houve o primeiro alvo radar de origem desconhecida, que até hoje não possui uma explicação. Os outros 3 alvos radar foram alvos normais, em solo inclusive, até caminhões foram detectados. E os alvos térmicos, para mim, a hipótese das refinarias é válida, ela é testável, ela é cientificamente testável, ou seja, basta fazer um novo voo na região, que foi uma sugestão que nós fizemos ao governo do México, aos militares da SEDENA. Eles falaram que não iriam realizar esse voo porque eles já sabiam que não eram as refinarias. Então, eu questionei como que eles sabiam que não eram as refinarias, porque se eles já sabem, quer dizer que eles já têm uma filmagem pregressa no local. Eles dizem que não possuem nenhuma filmagem, porém eles sabem que não eram as refinarias. No meu entender, além dos vários erros que eles cometeram durante essa missão, embora não sejam militares, não estão isentos de erros. Eles filmaram as refinarias, provavelmente, e, para não dizer que eles tinham se enganado, como eles soltaram essa filmagem para um ufólogo mexicano, né, o Jaime Maussan, antes de fazer todas as análises possíveis, eles não podiam mais voltar atrás. Então, o caso até hoje ficou sendo para a ufologia como de objetos voadores não identificados, e para uma pequena parcela da ufologia, entre essas pessoas e eu, é um caso normal, corriqueiro, onde focos de infravermelho, ou seja, focos de calor, foram imagiados pelo equipamento FLIR, mas nada de naves alienígenas abduzindo, extraterrestres ou mesmo discos voadores. Schola, o FLIR grava apenas imagens. Okay. No entanto, o arquivo que a gente recebeu tinha áudio, ou seja, foi mixado o áudio. Em algum momento as autoridades mexicanas se propuseram a dispor do arquivo original sem nenhum tipo de edição? Ok. Veja bem, são 2 tipos de equipamentos na verdade. O FLIR, ele capta em infravermelho e já vai gravando em DVD, em mini DVD. O áudio é o áudio da cabine no momento que a tripulação está realizando a missão. Ou seja, tudo é gravado no mesmo equipamento. As imagens vêm do FLIR e entram num processador. E o áudio também entra no mesmo processador. Nota-se que em vários momentos da filmagem existem vários cortes. Eu questionei o Jaime Maussan a respeito disso. Ele disse que a fita que ele recebeu, ou seja, o DVD que ele recebeu, já veio assim, porque eu também tenho uma cópia do original que ele me enviou, muito gentilmente, aliás, me enviou. E ele também me relatou que o DVD original já veio assim para ele, ou seja, houve uma pré-edição de imagens em momentos críticos, como por exemplo, após a detecção do primeiro alvo radar, o FLIR detecta um objeto muito brilhante, possivelmente emitindo iluminação, e de repente há um corte. Ele falou que questionou, e a SEDENA respondeu que a imagem liberada, ou seja, o arquivo liberado, somente mostra aquilo que não pode prejudicar a segurança nacional do México. Ou seja, no meu ponto de vista, na minha opinião, eles detectaram algo, talvez até convencional, algo prosaico, e não quiseram liberar essa informação, que até hoje, com certeza, eles devem ter o registro. Perfeito. Na sua opinião, Schola, o fato da aeronáutica ter liberado para os civis em geral, eles teriam alguma objeção? Não. Algum tipo de tentativa de chamar a atenção do povo, ou simplesmente fizeram isso por gostarem de ufologia?
É uma questão muito interessante, essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque existem sempre dois lados, né, nessa questão. Será que os militares liberaram essa informação apenas para chamar a atenção para o assunto, ou seja, para ocorrer uma espécie de liberação de informação, ou será que simplesmente eles liberaram porque não sabiam o que fazer com aquilo lá? Segundo a versão dos próprios militares e do Jaime Maussan, eles liberaram porque eles tinham exaustivamente investigado e como eles acharam que aquilo lá poderia ter algo relacionado com ufologia, chamaram uma pessoa que entende do assunto, entre aspas. No caso, o Jaime Maussan. Acontece que o Jaime Maussan nem ufólogo ele é. Ele é um jornalista, né? Ele é um divulgador de casos inusitados. E se fosse o caso de chamar um ufólogo, a pessoa mais indicada no México seria o Santiago Iturria. Este sim é uma pessoa que pesquisa, né? Que pode ser chamado de ufologista, mas sequer foi notificado. É uma questão a se pensar. Pode ser que os militares realmente tenham metido o pé pelas mãos ao divulgar uma notícia que eles acharam que não teria grande repercussão, mas teve, inclusive mundial. Por um outro lado, o Jaime Maussan disse que a partir daquele momento iria ocorrer uma grande abertura no México de informações, fato esse que até hoje não ocorreu, ou seja, o assunto caiu no esquecimento, quase ninguém mais fala dele. E a outra hipótese de manobra de acobertamento também pode ser viável, ou seja, será que chamaram atenção para um assunto para desviar outras coisas que estavam acontecendo no México? Muitas pessoas também falam sobre isso, que estava acontecendo um problema político no México e os militares não queriam mais essas aeronaves C-26, que elas eram muito antigas, e estavam querendo comprar aeronaves da Embraer, né, o EMB-145, muito mais avançado. E parece que os militares mais antigos não queriam que essa compra fosse realizada porque falavam que o C-26 é uma aeronave muito boa, embora ela seja velha, né, ultrapassada, mas eles não queriam que o C-26 fosse eliminado da Força Aérea Mexicana. Será que esse foi o motivo? Também é algo a se pensar. Schola, qual a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pelo capitão Franz? Ok, o capitão Alejandro Franz é um piloto da aviação civil do México. Ele foi um dos primeiros a levantar a hipótese das plataformas de petróleo. É uma pessoa que é muito criticada pelos ufólogos do México. Por quê? Porque o capitão Alejandro, um tempo atrás, desmascarou um caso que era tido como autêntico, né? E depois descobriu-se ser uma fraude. O capitão Alejandro reuniu várias imagens, vários dados, fez um sobrevoo no local com um avião civil, com uma filmadora não profissional, com capacidade de intensificação de imagem, ou seja, função night shot, filmar na escuridão, e conseguiu vários takes, vários pedaços de filmagens, onde as plataformas aparecem e possuem grande similaridade com os objetos fotografados pelo FLIR, filmados pelo FLIR. Paralelo a isso, outros pesquisadores, cientistas, também reuniram imagens de satélite da região de Campeche, onde as plataformas aparecem e são vistos pelo satélite em infravermelho. Várias medidas, várias correções, várias correlações foram feitas e tudo indica que realmente a hipótese das plataformas é a melhor explicação que temos para aquela filmagem no FLIR. Rogério Schola também analisa a questão da comunidade científica se manter afastada da ufologia. Inclusive demonstra como o posicionamento dos ufólogos e com o envolvimento emocional com o objeto de estudo são obstáculos para que o fenômeno UFO seja alvo de maior atenção dos cientistas. O fenômeno UFO, popularmente, e por causa até da ufologia, é entendido como sinônimo de nave extraterrestre. Sendo sinônimo de nave extraterrestre e a maioria da população também enxergando dessa forma, essa sigla, a ciência, como se baseia em fatos, né, em evidências concretas, e não se tendo nenhuma evidência concreta ou crível que estabeleça essa relação verdadeiramente, ou seja, OVNI é igual a disco voador, ela simplesmente se afasta desse estudo porque ela não quer fazer parte de um sistema, de um suposto acobertamento de informação e nem de um estudo que não se baseia em nada de concreto. Por isso que a ciência acadêmica se afasta. E também tem a questão
de vários dos ufologistas não possuir o conhecimento técnico necessário para empreender um estudo científico. Se a gente for analisar dentro da ufologia qual é o estudo científico que já foi feito, a gente pode ficar decepcionado. Apenas alguns poucos ufologistas que realmente possuem o preparo necessário, se dedicaram de forma imparcial e impessoal ao tema, conseguiram estabelecer uma relação até com cientistas. Porque existem cientistas pesquisando ufologia desde os tempos do Colégio Invisível, Jacques Vallée, Alan Hynek, até hoje isso daí existe. Só que eles pesquisam de modo velado, porque não é um assunto que dá para você reunir verbas do governo, verbas científicas, não existe como. Então é um assunto que você pesquisa por conta, sua própria conta e risco. Certo. Você concorda que os ufologistas têm muita culpa nessa história a partir do momento que eles criam uma espécie de uma associação que todo UFO é extraterrestre? Positivo. Inclusive é um fato interessante, uma vez eu estava dando uma palestra para um certo pessoal, entre eles militares, tinham até cientistas, e eles me disseram o seguinte: olha, nós queremos muito acreditar na ufologia, muito acreditar nos ufologistas, muito acreditar nos UFOs, que a gente gosta de pesquisar o assunto e pesquisa. Mas a gente tem um problema e um certo obstáculo que tem atrapalhado essa nossa pesquisa, esse nosso estudo. É algo que tem tornado o estudo cada vez mais difícil. E eu perguntei, né, qual é esse obstáculo? Ele falou, os próprios ufólogos. Na época eu fiquei meio assim, né, não entendi muito bem, mas depois eu tive que concordar com eles. Por quê? Porque pela questão do preparo, pela questão da parcialidade, da pessoalidade, muitos ufologistas se envolvem emocionalmente com o fenômeno, acham que a testemunha ela tem prioridade sobre a evidência técnica, e é uma coisa que eu não concordo. Então, são esses obstáculos, ou essa maneira de pensar de grande parte da ufologia, que justamente é a que atrapalha ela, e que a afasta cada vez mais, tanto do estudo militar, como do estudo científico. Certo. Com toda a sua experiência até hoje, Chola, o que você tem a dizer sobre a ufologia e o fenômeno UFO? Eu aprendi muito com a ufologia, no seguinte sentido: cada vez que eu estudei, quanto mais eu estudei a ufologia, mais eu descobri e conheci o ser humano. Descobri como ele se move, como ele pensa, quais são suas crenças, seus defeitos, seus medos, seus temores. Então eu vejo a ufologia hoje muito mais como um estudo social da civilização humana do que um estudo de civilizações extraterrestres. Embora eu não descarte essa possibilidade, acredito que existam civilizações extraterrestres, acreditam que existam extraterrestres, porém, dentro do fenômeno UFO, até o momento, não encontrei nenhum elemento, ou eu falhei em encontrar qualquer elemento que diretamente pudesse me dizer, olha, esta é a evidência, é a prova concreta, irrefutável, inquestionável, de que isso é um fenômeno extraterrestre. Chola, pelo que você acabou de dizer, eu entendi que é mais difícil entender os seres humanos do que os próprios seres extraterrestres. É isso? Exatamente. Existe uma disciplina dentro das ciências acadêmicas, ela é uma ciência especulativa que se chama astrosociobiologia. É uma ciência recentemente nova. O que ela pretende? Ela pretende estudar um modo de pensar social, a biologia de supostas civilizações extraterrestres, usando a civilização terrestre como modelo. Nesse estudo, a gente pode perceber que a civilização terrestre é complicada, é muito difícil entender o ser humano. Quanto mais você pesquisa o fenômeno UFO, você vê como é fácil você se enganar, como é fácil você ser iludido, como é fácil você ser enganado pelos seus próprios sentidos, visão, olfato, audição. Como a mente humana ela é capaz de criar personagens, criar fatos que nunca ocorreram, criar suposições, criar fantasias, misturada com fatos reais. Então a gente tem um grande sanduíche aí, né? Que eu chamo de sanduíche arquivo X, ou seja, uma parte é verdade, uma parte é mentira. Como separar o joio do trigo é a fórmula mágica que a gente insistentemente tem procurado dentro desse estudo. Uma mensagem final, Chola. Eu diria para as pessoas pesquisarem, aprenderem, se informarem muito, procurarem informação de qualidade. Existem livros muito bons a respeito do assunto ufologia, livros científicos.
se munirem de conhecimento e jamais perderem a posição ou a atitude de questionar. Questionar tudo e sempre é fundamental para o estudo. Ou seja, praticar sempre o ceticismo científico, não o ceticismo dogmático e nem a credulidade extrema. Rogério Schollar é um dos poucos ufólogos que hoje de fato busca dar embasamento científico à pesquisa ufológica. Infelizmente, suas ideias não são compartilhadas por grande parte da comunidade ufológica, que opta pelo caminho